Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica vai falar sobre a guerra na região de Gaza, mas sob o recorte da Cisjordânia, que é uma área muito maior, é uma área que não está em conflito, mas uma área de eterna tensão, porque é ali que são instaladas as colônias israelenses, sob essa política de Benjamin Netanyahu. Há um histórico de violência ali também. A Mônica tem novidades a respeito de brasileiros na Cisjordânia. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Olha só, um dia de grande expectativa hoje, né? Grande expectativa na região. Finalmente a fronteira da faixa de Gaza com o Egito foi aberta, né? Os brasileiros não de Gaza, vamos falar aqui de Gaza rapidamente para contextualizar o clima lá, né? Os brasileiros da faixa de Gaza não foram autorizados ainda a sair de lá. Né? Não houve autorização para os brasileiros, mas eles aguardam com muita ansiedade. A diplomacia brasileira acha que vai chegar o momento em que os brasileiros também vão poder sair de lá, né? Desse lugar em que os bombardeios e o bloqueio de Israel está transformando em um lugar inabitável, né, Megali? Inabitável. A gente fala com os brasileiros de lá praticamente todos os dias, ou eles enviam informações, não tem comida, não tem água, tem que ficar de carroça atrás de comida, recebem recursos, mas não tem onde comprar as coisas, tem que fazer um racionamento muito grande, ouvindo bombas, aquela tensão toda. Agora, redobram também as preocupações, Megali, com os brasileiros da Cisjordânia, o território palestino descrito aí por você, que fica do outro lado de Israel, vizinho de Israel, controlado parcialmente por Israel. São 4 mil brasileiros e o governo acaba de anunciar, Megali, que conseguiu resgatar 33 brasileiros de 12 famílias que tinham interesse em sair de lá, em sair da Cisjordânia. Mesmo a Cisjordânia não estando sob bombardeio, ela está sob um bloqueio, sob uma tensão muito grande com esse controle de Israel sobre todos os aspectos da vida na Cisjordânia. Então, o governo brasileiro resgatou 33 pessoas de 12 famílias, foram repatriadas para o Brasil, 12 homens, 10 mulheres, 11 crianças que quiseram sair de lá e que já estão em Amman, na Jordânia, de onde o voo para o Brasil vai decolar ainda hoje, provavelmente. Né? A operação foi super complexa, ônibus, vans tiveram que sair de 11 cidades diferentes, Megali. Esses ônibus tiveram que ser identificados com a bandeira do Brasil para não sofrerem nenhum tipo de abordagem violenta. O trajeto deles foi informado para as autoridades palestinas e para as autoridades de Israel. Então, um clima de guerra, como a gente vê também na Cisjordânia, embora a Cisjordânia não esteja bombardeada. Eu conversei com brasileiros, Megali, que vivem lá, e o que eles contam? O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: querem seguir vivendo lá, não querem vir para o Brasil, são pessoas que moram lá, estão com famílias lá, trabalham, têm toda a vida lá, mas eles falam palavras de uma brasileira com quem eu conversei e que vai ficar lá. Diz que estão apenas contando mortos, né? Em Gaza, que eles estão em greve lá, não existe, não tem como trabalhar, então estão praticamente em casa. As cidades estão bloqueadas, não conseguem se locomover de uma cidade para outra. Diz essa brasileira para mim que todos os dias tem passeatas em frente à Cruz Vermelha Internacional, em frente ao escritório da ONU em Ramallah, de protesto e de repúdio, né, contra o que essa brasileira diz e define como um massacre contra crianças e mulheres em Gaza. Diz ela que há ativistas sendo presos o tempo todo, momento, há notícias de pessoas que foram presas por participar de protestos ou por simplesmente se manifestarem na internet, nas redes sociais, e de fato, quer dizer, ela está passando essa vivência dela, mas há organizações internacionais que disseram que as detenções na Cisjordânia se multiplicaram. Então, um clima muito, muito tenso, Megali, na Cisjordânia. Brasileiros que quiseram voltar, resgatados pelo governo, estão voltando hoje ainda para o Brasil, e brasileiros que querem ficar lá porque têm essa dupla nacionalidade, porque consideram a Cisjordânia sua terra, porque os pais, os avós, os bisavós nasceram lá, e não querem voltar para o Brasil. Essa brasileira, ela nasceu no Brasil, foi para lá com 13 anos, fez a vida dela lá, é casada, tem filhos, trabalha lá, então ela não pretende deixar essa terra, embora ela adore o Brasil, venha sempre para o Brasil, mas diz que ela é brasileira, mas é também palestina e quer ficar lá, quer tentar ficar lá. Então esses são os relatos, primeiro, dessa volta espetacular, maravilhosa, que a gente tem que festejar, e, em segundo, desse drama de como está sendo a vida hoje na Cisjordânia, e desses brasileiros que também são um motivo de preocupação para a diplomacia brasileira. Apesar da prioridade total ser Gaza, né, Megali, porque tem que tirar os brasileiros de lá rapidamente.
A vida está se deteriorando em Gaza, as condições de segurança não existem, as bombas caem do lado, né? Um brasileiro, Hassan Rabi, mandou para a gente imagens de um prédio que foi bombardeado do lado de onde os brasileiros estão. O sul também não é seguro, não existe lugar seguro, na verdade Gaza está sob um ataque total. Então a prioridade são os brasileiros de Gaza, mas também na Cisjordânia temos aí essa notícia da volta de brasileiros da Cisjordânia e de como está sendo a vida para quem decidiu ficar, Megali. Você tem informação adicional sobre esse voo? Porque ele é bem importante, né? Quando a gente olha para esse... É claro, você falou sobre toda a preocupação com os brasileiros que permanecem ainda em Gaza, mas essa é uma excelente informação da retirada de brasileiros da Cisjordânia. Estava vendo até a divulgação feita pelo próprio governo brasileiro em relação a esse voo. Tem detalhamento sobre que horas chega, a tendência de que saia hoje ainda? Chega por Brasília, chega pelo Rio? Você já tem esses detalhes? Olha, eu ia te chamar de Megali, Sheila, porque nós estamos querido. Aqui querido. As informações, querido Sheila, é o seguinte, o voo vai ter como destino a base aérea de Brasília, né? O destino final dessas pessoas repatriadas são Foz do Iguaçu, 8 estão indo para Foz do Iguaçu, 5 estão vindo para São Paulo, 4 para Florianópolis, 3 para Recife, 3 para o Rio de Janeiro, 3 para Fortaleza, 2 para Curitiba, 2 para Goiânia, 2 para Brasília e 1 para Porto Alegre. A gente só pode ficar feliz, apesar de essa guerra ser algo assim, uma atrocidade, né? A gente está feliz de ver esses brasileiros voltando em segurança, né, Sheila? E torcendo muito para os brasileiros que estão em Gaza conseguirem finalmente voltar, né? Porque é aquela coisa, é o azar, a história passar em cima da sua cabeça e como uma bomba, né, caindo do teu lado. Né? O israelense, o Harari, escritor, deu uma entrevista esse final de semana para o Luciano Huck, inclusive ele é judeu, ele está em Israel, e ele falou: a história muitas vezes passa perto de nós, dessa vez ela entrou arrebentando a nossa porta, entrando dentro da nossa casa. Isso aconteceu com as vítimas do terrorismo em Israel, e isso está acontecendo agora com os palestinos, né? A história caindo sobre as cabeças deles como bombas, né? Dilacerando corpos, são crianças mortas, são mulheres mortas, e quem está vivo tentando sobreviver e tentando escapar desse inferno, né, Sheila? Enfim, é tudo que a gente já sabe, uma população coletivamente punida, né, numa guerra em que tem mais crianças mortas do que qualquer outra coisa. Então, esses brasileiros que também estão com crianças, né, o Hassan, por exemplo, tem 2 crianças, 2 filhas brasileiras que vivem em São Paulo, eles moram aqui, eles foram lá só visitar a família e de repente ficaram no meio dessa tragédia, desse inferno, né, Sheila? 3.500 crianças mortas do lado palestino até o momento. A ONU e o Unicef ontem divulgaram a informação de que há 1.000 crianças desaparecidas. Uma tragédia, é uma tragédia. Tem criança presa, né? Debaixo dos Sheila, escombros, Isso. E presas em prisões, né? Israel prende crianças palestinas, isso é um fato. Então, além dessas crianças mortas, desaparecidas, tem as crianças presas. Então é uma tragédia que, assim, eu estava falando com uma jovem repórter, bem jovem mesmo, que está começando a entender o mundo, e falou: nunca vi nada de tamanha crueldade, né? E a gente, de fato, em anos recentes, nunca viu nada parecido com o que está acontecendo agora. E com a diferença de que as imagens chegam para a gente, né? O tempo inteiro, ao vivo. Uma das que mais me chocaram, até pela empatia que a gente tem, e de se colocar no lugar totalmente, foi a daquele jornalista da Al Jazeera, que toda a família dele morreu num bombardeio de Israel. Toda a família dele. Ele estava trabalhando, ele estava ao vivo pela Al Jazeera, relatando o que está acontecendo em Gaza. Ele mora lá e ele foi avisado que a mulher, os 2 filhos e o neto morreram. Tem as imagens dele carregando, né, o neto, e no mesmo dia, um dia depois, ele volta ao ar, dizendo que é a obrigação dele seguir relatando. Então tá tudo chegando ao vivo, a gente está vendo o que está acontecendo, não é que tem alguém contando, né? A gente tem os brasileiros que estão lá, conseguem recarregar seus celulares. Você sabe como, né, Sheila? Eles têm que ir para lugares onde existe energia solar, porque sim, está a cotada gente também mostrou. em Gaza. Aí tem um totem lá disputado a tapa, né? É bem várias disputado a entradas. tapa, eles pegam a carroça, Isso. vão de carroça, chegam lá, porque o sol
ainda é para todo mundo. O sol, Israel não conseguiu bloquear ainda de Gaza. Embora uma estrutura aí, uma parte importante dessa estrutura tenha sido destruída com bombardeios, né, dos painéis solares que ficam no alto de alguns prédios. Só para registrar a informação divulgada agora há pouquinho pela CNN, o embaixador da Palestina do Brasil, Ibrahim Mohamed Al-Zeben, disse que os brasileiros não estão nessa lista de autorizados a deixar a região de Gaza porque Israel não autorizou, e ele acrescenta dizendo que Itamaraty, neste momento, tenta um acordo para que os brasileiros estejam presentes na segunda lista. Vamos seguir acompanhando. Isso, a gente falou exatamente isso aqui, né? Israel não autorizou. Quem autoriza é Israel. Né? Essa história de que é o Egito e etc. Sim, é o Egito também, mas a fronteira ela é por razões de segurança, ela tem uma administração dos dois países. Então, se o Egito deixa, Israel não deixa, acabou, não passa, né? Precisa dos dois países autorizarem. Tem um outro detalhe aqui. O Egito controla a entrada, Israel controla a saída. Não é o Hamas que controla a saída da fronteira com o Egito. Diga lá, Mônica. É Israel, de fato, que está colocando esses problemas para a saída dos brasileiros, não só dos brasileiros, tem pessoas de outras nacionalidades que ainda não saíram de lá, né? Agora, uma coisa, já que a gente vai dando má notícia, boa notícia, má notícia, boa notícia, né? Mas aqui uma coisa que eu achei muito, muito interessante que o número que essa divulgação do governo falou que já foram 1.443 brasileiros e 3 bolivianas voltando, né, que já voltaram para o Brasil, nesse voltando em paz, a operação do governo federal, né, para trazer as pessoas de volta. Pronto, são 53 animais de estimação que já voltaram para o Brasil, Megali. Bem-vindos os pets também. Todo mundo que conseguir sair de Gaza será muito bem-vindo aqui aos nossos conterrâneos. Mônica, um beijo para você, até amanhã. Até amanhã.